Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática do Mande Bem Neném. Essa aula é um oferecimento do campus universitário Senac e está sendo transmitido nesse momento do campus Santo Amaro ao vivo em São Paulo, capital, certo? Muito bem, espero que você esteja pronto aí, meu amigo, porque vamos ter uma aula de matemática, certo? Matemática é aquela matéria que você, em geral, costuma ter um pouco de dificuldade. Espero que não. Eu, por mim, você sabe, no meu mundo imaginário perfeito, todas as pessoas gostam de matemática. Infelizmente não é assim, eu sei muito bem disso. É uma matéria um tanto quanto polêmica, mas eu espero que eu consiga fazer você sentir um pouco mais à vontade com ela. E para isso nós vamos trabalhar aqui com alguns exercícios que você deve ter feito esse ano. Se não fez, está se preparando para o ano que vem, já aproveita e vê como foi a prova desse ano do Enem 2012, certo? Para quem queria ingressar na faculdade em 2013. Então nós vamos começar aqui, eu não gosto de perder muito tempo, então acho que a gente vai começar aí com algumas questões que eu separei, que eu acho que são relevantes até para a gente dar uma olhada em alguns tópicos que são importantes. A qualquer momento você sabe que você pode mandar suas perguntas aí via chat e a gente interrompe a aula para te ajudar em alguma questão específica que você tenha mais. Não me deixe sair correndo. Se você achar que precisa que eu explique alguma coisa melhor ou se você tiver alguma dúvida, você, por favor, faça isso aparecer de alguma forma, tá certo? Tem a galerinha ali que está tomando conta aí para que eu não saia correndo demais e me interrompe. E eles vão me interromper caso você fale para eles que você precisa da minha ajuda. Pois bem, feito isso eu vou começar aqui com a questão, se você tiver aí acesso à prova, legal, senão eu vou fazer o meu máximo aqui para que você também consiga acompanhar a aula, mesmo sem estar necessariamente com a prova aí na sua mão. Eu vou começar com a questão número 137. Da prova azul. Na prova amarela ela era o número 162, na prova cinza ela era 154, na prova rosa ela era 165, certo? E ele fala o seguinte, o losango representado na figura 1, eu vou fazer a figura 1 aqui para você e a gente já continua. Primeira coisa que eu queria comentar com você, cara, para qualquer questão de matemática, eu não sou um excelente desenhista, mas eu acho que vai ser o suficiente para que você entenda aqui o que acontece na questão. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, a matemática ela tem uma questão muito particular, que é a nomenclatura, cara. O que quer dizer isso? Quer dizer que a matemática tem termos, um vocabulário, nomes muito específicos. E é importante que você tenha ciência de cada um deles, você precisa conhecê-los. Certo? Você precisa saber do que o exercício está falando. Eu já vi muita gente deixar de fazer exercício que sabia fazer, mas o cara não entendeu o que estava sendo escrito na questão. E aí, por conta disso, ele acabou tendo alguma dificuldade e deixou de fazer a questão só porque ele não sabia o que estava sendo perdido. Então, isso é uma coisa aí já importante para você estudar e já perceber se você não entende. Deixa eu ler aqui para você. O losango representado na figura 1, essa é a figura 1 que ele dá na prova, foi formado pela união dos centros das quatro circunferências tangentes de raios de mesma medida. Veja aí quantas informações importantes ele já nos deu. Primeira coisa, ele falou que é um losango. Um losango, eu espero que você saiba, é uma figura geométrica de quatro lados, certo? Todos os paralelos entre si 2 a 2. E mais uma informação muito importante, os quatro lados são iguais, têm a mesma medida, certo? É assim que você faz um losango. Não confunda ele com um retângulo, que é igualzinho ao losango, só que tem os ângulos de 90 graus, certo? Enquanto que o retângulo necessariamente tem que ter 90 graus aqui em todos os quatro cantos, o losango não precisa dos ângulos de 90 graus, mas ele precisa de todos os lados iguais. Então você pode ter, por exemplo, um losango assim, que todos os lados meçam 2, por exemplo, mas aqui você tem a 120 graus e aqui 60, por exemplo. Num losango também, se você quiser já anotar isso daí. Os ângulos adjacentes, ou seja, um ao lado do outro, somam 180 graus sempre, certo? Adjacente é até uma palavra meio engraçada, né, cara? Porque ad, o prefixo ad significa junto. E o jacente também significa junto, é junto. Então, adjacente quer dizer que um ângulo está junto do outro. Né? E eles somam sempre 180 graus. Pois bem, essa informação não vai ser importante para esse exercício, mas eu gosto de pontuar porque às vezes pode ser que em outro caso você saiba. Volto a dizer, quanto mais elementos matemáticos você conhecer, maior é a sua chance de se dar bem no exercício, certo? E aí ele diz pra gente que é a união do centro das quatro circunferências tangentes.
tangência quer dizer que toca num único ponto, certo? Circunferências tangentes são circunferências que se tocam num ponto só. Então elas estão se encostando aqui, cara, certo? Necessariamente. Não tem mais de um ponto se encostando. Claro que o meu desenho não reproduz isso com muita fidelidade, com a fidelidade perfeita, mas acho que dá para você ter uma noção. Então toda vez que você lê alguma coisa tangente, necessariamente estamos falando de algo que toca uma vez só. Se você tiver uma reta tangente a uma circunferência, por exemplo, você está falando de uma reta que passa raspando ali, tá certo? Muito bem. Feito isso, ele continua a questão. Dobrando-se o raio das duas circunferências centradas em vértices opostos do losango. Então, vértices opostos do losango, certo? Esses dois são opostos, esses dois são opostos. Ele pega esses dois aqui e ele dobra o raio das duas circunferências. Ele faz um negócio assim, ó. Deixa eu liberar um pouco de espaço aqui. Certo? Ele faz duas circunferências maiores e ele faz duas menorzinhas aqui no meio. Ficou um pouco ruim, né? Dá uma melhorada nisso aqui. Vocês me perdoem o desenho, tá, pessoal? Tem um pouco de compaixão aí. O cara é matemático, não é artista plástico. Se eu fosse artista plástico, eu estaria ganhando dinheiro e não só fingindo aqui que eu sei dar aula de matemática, tá? Muito bem. Dobrando-se os raios de duas circunferências centradas em vértices opostos do losango e ainda mantendo-se a configuração das tangências. Portanto, as quatro circunferências continuam se tocando. Obtém-se uma situação conforme ilustrada pela figura 2. E aqui ele põe algo semelhante, tá certo? O perímetro do losango da figura 2, quando comparado ao perímetro do losango da figura 1, teve aumento de... E aí ele coloca para você quatro opções, certo? Opção A, 300%. Opção B, 200%. Opção C, 150%, opção D, 100% e opção E, 50%. Bom, algumas coisas para você tomar cuidado aqui. Tem muita coisa no Enem que eles fazem e que você precisa tomar cuidado, que é algumas questões de nomenclatura, como eu já te falei, que podem soar como uma leve pegadinha. Tá certo? O que eu quero dizer com isso é o seguinte... O cara falou para você que o aumento do perímetro... A primeira coisa, você precisa saber o que é um perímetro, tá certo? Então você precisa saber, para início de conversa, o que é o perímetro de uma figura geométrica. O perímetro de uma figura geométrica é a soma dos quatro lados. Tá? A soma de todos os lados, perdão. A soma de todos os lados de qualquer figura geométrica representa o perímetro dela. Nesse caso, como temos uma figura de quatro lados, você terá que somar os quatro lados do losango. Bom, aí a princípio, como que eu, sendo um matemático, resolveria essa questão e como que você talvez pensasse inicialmente? Você não sabe quanto que é o raio de cada uma dessas circunferências, ele não te fala, ele não te dá essa informação, porque é uma questão de proporção, é uma questão que você tem que analisar simplesmente o aumento proporcional de uma figura para outra. Então, tanto faz, nesse caso, quanto vale essa medida e essa medida, porque o aumento vai ser sempre percentual. Então, normalmente, como você resolve essa questão? Você pega uma dessas circunferências e você supõe que ela tem um raio x, por exemplo. Certo? Matemática é um cara muito sem originalidade, geralmente a gente adora usar o x para tudo. Dificilmente a gente usa outra letra só quando é muito necessário. Então, vamos supor que você tenha aí uma circunferência, todos os raios da circunferência medindo x. E aí você vai calcular, então, o perímetro do losango inicial. Bom, as quatro circunferências são iguais na figura 1, certo? Portanto, este lado aqui do losango mede x mais x, certo? Portanto, cada lado do losango vale 2x, certo? E aí você tem que calcular o perímetro desse sujeito, que vai ser dado por 4 vezes cada lado do losango, 4 vezes 2x. Então, 8x é o perímetro inicial dessa figura 1 que ele nos deu. E aí ele dobra, certo? O que isso significa? Essas duas continuam tendo raio x. Essas daqui agora tem raio 2x. Você dobrou o raio da circunferência, certo? Feito essas duas, você terá aqui, então, o novo lado do losango, esse lado aqui, que irá medir, então,
o lado do losango novo, vai medir 3x. Certo? Espero que você esteja acompanhando aí. Volto a dizer, se você não estiver entendendo, por favor, mande a pergunta aí. Esse exercício, ele trabalha essa parte de você ter essa noção de proporção. Então pode ficar um pouco confuso às vezes. O lado do losango novo é 3x. E aí você tem, portanto, que o perímetro do losango maior vai ser 4 vezes 3x, 12x no total. E aí ele pediu o aumento, certo? O perímetro do losango da figura 2, quando comparado à figura 1, teve um aumento de... Então ele pede o aumento percentual. Toda vez que o cara pedir um aumento percentual para você, ele está falando da razão, certo? A razão de aumento. Quando você vai calcular alguma coisa percentual, então, você vai sempre dividir o novo pelo velho. Você vai dividir os 12x que você tinha, dividido pelos 8x que você... Os 12x que você tem agora, dividido pelos 8x que você tinha antes. E vai ver quanto que isso dá. Simplificando isso daqui, esse x está em cima e embaixo, certo? A gente já está supondo que o x é um valor diferente de zero, porque isso aqui é uma medida geométrica, medidas geométricas nunca são zero. Então você pode colocar o x como denominador. 12x dividido por x, você vai cancelar aqui, vai dar 12 por 8, que você pode simplificar novamente, dividindo por 4, e você vai ter 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Você tem 1 vez e meia, isso significa que esse cara é 1 vez e meio que ele era antes aqui, certo? Portanto, você vai ter um aumento de 50%. Cuidado aqui, cara. Muito cuidado aqui, porque... Alternativa E, porque você pode achar que esse 1,5% é 150%. Não é 150%, porque estamos falando do aumento. O aumento... O que significa 1,5%? Quer dizer que a figura de cima, a figura 2, é 150% da figura 1. Mas a figura 1 era 100% já, você sempre parte do 100%. E você está aumentando até chegar a 150%. Certo? Se você tiver dúvida por que 1,5 é 150%, você pode pensar que 1,5 é a mesma coisa que 150 dividido por 100. Por cento quer dizer por 100, dividido por 100. Portanto, isso daqui é a mesma coisa que 150%. Tá? Alguns cuidados aí. Por que eu selecionei essa questão para começar? Porque eu acho que a grande temática do Enem não é necessariamente o conteúdo matemático. Tem muitas questões que cobram isso, mas tem muitas questões que cobram mais a sua capacidade de entender o que o sujeito está falando e tomar alguns cuidados com a nomenclatura e com essas pequenas armadilhas que podem aparecer, certo? Um último comentário sobre essa questão é que, se você tiver dificuldade em lidar com a álgebra, vamos supor que você tem aí, você não gosta de pôr o x, isso te confunde, isso te atrapalha a vida. Claro que nessa questão os cálculos eram tanto quanto simples. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, se você tiver uma questão dessas, onde o cara não te dá dado nenhum, e você saca que o aumento é percentual, ou seja, vai ser sempre uma razão, nesse caso você pode chutar um raio qualquer para uma dessas circunferências, certo? Você pode muito bem pegar e trocar esse x aqui por 1. E aí esse lado ia ficar 2. Ia ficar 2 vezes 1. Esse lado aqui ia ficar 2. E aí esse lado aqui ia passar a ser, esse raio ia ser 1, esse raio ia ser 2, e isso daqui ia passar a medir 3. Se você fizer a conta com esses valores, você vai chegar exatamente no mesmo resultado. Tá? Se você tiver alguma questão, evidentemente que você manda, o pessoal vai me avisar aqui e a gente retoma essa questão. Por hora, espero que você esteja bem aí, tranquilo com ela. E eu quero passar para a próxima, para a gente não ficar o tempo inteiro aqui uma questão só. Não é essa a ideia. Muito bem. Próxima questão que eu quero passar para vocês é a questão de número 138. Tá? Questão número de 138, lembrando que eu estou falando da prova azul. Certo? Aliás, até se você... Vou pedir desculpa aí para você, que eu não marquei que essa aqui era a questão 137. Tá? Para você se organizar aí. Agora estamos falando da questão 138 da prova azul.
Prova amarela ela era 163, a prova cinza ela era 155, a prova rosa ela era 166, tá? E ela diz o seguinte: José, Carlos e Paulo devem transportar em suas bicicletas uma certa quantidade de laranjas. Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em duas partes, sendo que ao final da primeira parte, eles redistribuíram a quantidade de laranjas que cada um carregava, dependendo do cansaço de cada um. Então eles iam fazer um percurso em duas partes, pararam no meio, dividiram as laranjas, foram levando, pararam no meio para dividir de novo para ver quem estava mais cansado. Na primeira parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 6, 5 e 4, respectivamente. Portanto, a proporção de 6 para o José, 5 para o Carlos e 4 para o Paulo. Na segunda parte do trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 4 para 2, respectivamente. Sabendo-se que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo trajeto, qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo nessa ordem transportaram na segunda parte do trajeto? E aí ele coloca aqui as alternativas: 600, 550, 350, B, 300, 300 e 150, C, 300, 250 e 200, D, 200, 200 e 100, e 100, 100 e 50, tá? Como muitas questões de matemática, eu acho que essa questão tem duas formas de ser resolvida. Ou mais até, né? Geralmente tem mais de duas vezes, tem muitas formas de você resolver muitas questões de matemática. Essa daqui eu acho que eu vou passar duas para vocês, que eu acho as mais importantes. Vamos anotar aqui então que José, Carlos e Paulo, na primeira parte, levaram 6 partes, 5 e 4. E na segunda parte do trajeto foi 4 para 2. A primeira coisa que eu posso te dizer é que esse 4, 4 e 2 podia ser simplificado para 2, 2 e 1. Tá? Por quê? Porque estamos falando de novo, então veja só você que estamos falando de novo de uma questão aqui de proporção. Certo? Então, um levou 50 laranjas a mais no percurso 2. Como que você trabalha com proporção, meu amigo? Em geral, você precisa pensar, então imagine você vai numa festa, você vai lá na balada, tá certo? Você se produz todo, veste, põe aquele seu perfume novo que papai te deu de presente, vai lá, quer pegar todas as menininhas ou todos os menininhos, vai lá se saber. E aí você chega lá e aí o segurança chega pra você, hoje não tá muito bom não, tem 2 homens para cada mulher. Aí você fala, vamos supor que você tá afim das meninas, né? Difícil isso aí, hein? Ele tá te dando uma proporção, cara. Ele tá falando pra você, tem 2 homens para cada mulher. Portanto, o que isso significa? Que para cada 3 pessoas, 2 são homens e uma mulher. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, no total, quando a gente pensa no total de proporção, a gente pensa na soma das proporções. A gente pensa 2 homens para cada mulher, 3 pessoas, divido 2 para 1. Certo? Isso que é o mais importante para você sacar aqui desse exercício. Agora vamos supor que no outro dia você volta lá e o cara fala, hoje está melhor. Hoje você vai se dar bem. Hoje tem 5 meninas para cada 2 meninos. Pô, legal. Aí você vai pensar, tem mais mulher que homem. Legal, vou entrar hoje. Vai que no dia seguinte, no dia anterior você desistiu. Aí o que eu estou falando para você é o seguinte, 5 mulheres para 2 homens, quer dizer que para cada 7 pessoas, você tem 5 e 2. Se você tiver 70 pessoas na festa, você vai ter 50 mulheres e 20 homens. Certo? Se você tiver 700 pessoas na festa, você vai ter 500 mulheres, 200 homens. É assim que funciona a proporção. A gente sempre pensa no total da soma. Certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que para você analisar essa proporção aqui, 6 para 5 para 4, você precisa pensar aqui. Cada 6 laranjas que esse sujeito recebe, esse recebe 5 e esse recebe 4.
Estamos supondo aqui que essa divisão foi feita de forma exata, tá certo? Ele não disse em nenhum momento que teve nenhum resto, então você pode pensar que esse número está preciso. 6 mais 5 mais 4 dá 15. Isso quer dizer que para cada... Quando você vai... Imagina você que eu tenho aqui na minha frente o cesto com todas as laranjas. E eu vou dividir nessa proporção para o José, para o Carlos e para o Paulo. Eu vou ter que pegar as laranjas em blocos de 15 laranjas. Por que eu vou ter que fazer isso? Porque eu preciso dar 6 para um sujeito, 5 para o outro e 4 para o outro. E a soma disso é 15. Se eu pegar 12 laranjas, eu vou dar 6 para esse sujeito, 5 para esse, sobra uma só para esse manézão aqui. O que eu faço daí? Não tenho o que fazer, vou ter que pegar mais laranjas para completar. Então, na hora que eu vou fazer essa divisão, eu vou precisar que você pegue as laranjas de 15 em 15. Certo? Isso quer dizer que proporcionalmente, aqui que é uma parte importante, se você não entender, você me fala, você me avisa ali com a galerinha, eles me avisam, eu explico mais isso melhor. Isso quer dizer que esse cara pegou 6/15 do total. Presta atenção nisso aqui. Ele pega 6 a cada 15 laranjas. Esse cara pega 5 a cada 15 laranjas. Esse cara pega 4 a cada 15 laranjas. Certo? Então, proporcionalmente, se você for pensar, pensa lá na balada de novo. Certo? Não é para você pensar tanto na balada, senão você vai querer ir na balada e vai parar de estudar. Não é para fazer isso. É para você ficar prestando atenção aqui, mas pense na balada só para você pensar que quando você acabar de estudar e tiver estudado bem, aí quem sabe você pode ir para lá. Cara, 6... Quando eu falo para você 5 mulheres para cada 2 homens, você vai pensar que as mulheres são 5/7 do total das pessoas e os homens são 2/7. Mesmo raciocínio aqui, 6 para 15, 5 para 15. E aqui você vai pensar a mesma coisa. 4 mais 4 mais 2 dá 10, portanto esse cara é 4 décimos, 4 décimos, 2 décimos. Tá? Muito bem. A gente pode simplificar esses números aqui, tá? Então a gente pode simplificar esse cara aqui por 3, isso aqui vai dar 2/5. Pode simplificar isso aqui por 5, dá 1/3. E esse aqui não dá para simplificar. Isso aqui dá 1/5, isso aqui dá 2/5, isso aqui dá 2/5. Só para a gente simplificar um pouco nossa vida. Por que é importante você simplificar? Primeiro, porque frações menores são sempre mais fáceis de perceber. E segundo, porque você já tem uma informação muito importante que deu para deduzir aqui. Se você não percebeu, eu te falo agora. O número de laranjas que o José está levando no primeiro e segundo percurso é o mesmo. Veja só você, ele está levando 2/5. Ele continua levando 2/5. Certo? E a gente tem uma informação aqui importante, que é o que vai nos levar a resolver o problema, que um levou 50 laranjas a mais no percurso 2. Se o José está levando a mesma quantidade aqui e aqui, quer dizer que um desses aumentou o número de laranjas e o outro diminuiu. Quer dizer que necessariamente um desses caras pegou mais laranjas, o outro cara pegou menos laranjas. Tá? O que a gente tem que ver daí? A gente tem que analisar e ver qual dos caras aumentou a proporção de laranjas. Certo? Se você quiser começar, você pode ver aqui, por exemplo, qual desses números é maior, 2/5 ou 1/3. Quando você for comparar frações, tá? E você quiser saber qual delas é melhor, a melhor coisa para você fazer é encontrar o MMC, o mínimo múltiplo comum entre elas. O MMC você faz geralmente quando você vai somar frações, mas nesse caso você não precisa usar para somar, você só vai usar para comparar as duas frações. Então você quer saber se 1/3 é maior ou menor que 2/5. O que você faz? Você transforma esse sujeito. NMC entre 3 e 5 é 15. Então você vai fazer isso daqui virar 5/15, que é o que ele já era aqui no começo. E esse cara, você vai multiplicar por 3 em cima e embaixo, ele fica 6/15. Certo? 6 é maior do que 5, portanto 2/5 é maior do que 2/5. Isso significa que o Carlos é o cara mais bonzinho da turma, porque ele levou 50 laranjas a mais no segundo percurso. E esse sujeito aqui, o Paulo, ficou cansado, está levando 50 laranjas a menos, ele ficou mais fraquinho, certo? Não tomou seu Yakultzinho de manhã, então ficou sem muitas forças, precisou pedir ajuda para o camaradinho ali. Bom,
Agora esse problema já está resolvido praticamente. Como você me pergunta? A gente sabe que de 1/3 para 2/5 nós aumentamos 50 laranjas. Então o que você pode fazer aqui é comparar e ver o seguinte. 1/3 menos 2/5 do quê? Do total. Então a gente pode fazer até o seguinte. Se você chamar o total de laranjas de x, você vai ter que 1/3 de x, que é o que o Carlos estava levando no primeiro percurso, menos 2/5 de x, que é o que ele está levando no segundo percurso, vale 50 laranjas. Certo? Muito bem. 1/3 de x é x sobre 3, 2x sobre 5. Aí você faz de novo o MMC, que você já sabe que é 15, tá certo? Você já sabe que esse cara vira 5x sobre 15, esse cara vira 6x sobre 15. Ih, aqui eu me atrapalhei, olha só. Eu fiz um erro aqui. Espero que você não faça a mesma coisa. Vamos prestar atenção. O que será que eu errei? Eu errei pelo seguinte, espero que você tenha percebido isso daí. Seja até mais esperto que eu. O 2/5 é maior que 1/3. Esse cara aumentou. E quando eu fui montar essa equação, eu montei invertida. Eu montei 1/3 menos 2/5. Mas esse cara é o maior. Então como é que isso aqui vai dar um cara positivo? Tá certo? Eu estou pegando o menor e estou tirando o maior. Então toma cuidado com isso aí, porque às vezes você pode cometer esse mesmo erro que eu. E aí você vai fazer, vai dar um resultado negativo aqui, vai dar menos, igual a mais. E aí você vai descobrir que o número de laranjas é negativo, não faz muito sentido. Presta atenção, tome esse cuidado. Teria que ter sido ao contrário, tá certo? Vou pegar o apagador ali até e fazer essa conta da forma correta. Então aqui nós teremos, isso sim agora, 2x sobre 5 menos x sobre 3. 2/5, que era o que o cara estava levando, menos 1/3, que era o que ele está levando agora. Que é o que ele levou no primeiro. Isso daqui agora sim vai dar 6x sobre 15, 5x sobre 15 igual a 50, x sobre 15 igual a 50, portanto x vale 50 vezes 15, certo? 50 vezes 15 vai dar 750, isso daqui é o total de laranjas que eles estavam levando. Só que ele não pediu isso na pergunta. Na pergunta ele pediu, vou ler de novo aqui para você, porque já faz tempo que a gente viu isso daí. Ele perguntou, sabendo-se que cada um... Qual a quantidade de laranjas que José, Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na segunda parte do trajeto? Portanto, aqui, ó. Certo? Basta você fazer a conta de qualquer um deles. O José levou 2/5 de 750. Então, você pega aqui 2/5 de 750, calcula quanto que é isso. Certo? Se você quiser simplificar a sua vida, isso daqui você transforma em 150. Isso aqui dá 300. E aí você já chega na alternativa B. Poxa vida, Gabriel, mas no Enem, cara, eu tenho pouco tempo por questão. Eu não posso ficar aqui pensando nas laranjas, na cesta de laranjas. Ah, quanto que eu dou cada... Cara, se eu fizer isso, eu tô ferrado. Eu não faço essa prova no tempo. E aí, o que você fala pra mim? Tá certo, né, cara? Poxa vida, como é que a gente pode resolver isso? Então talvez tenha um outro método, um método mais eficiente. Então, voltando aqui, nós estamos falando da questão das laranjas e tal, e eu fiz todo um negócio que às vezes, inclusive, pode até parecer muito difícil para você fazer na hora. Tem um jeito mais legal, claro que tem, sempre tem um jeito diferente, aquele jeito que você tira da cartola. É uma ideia meio difícil de ter, e já aconteceu, eu acho que, cara, se eu ganhasse R$1 para cada vez que eu ouvisse isso, eu já estava rico, porque tem sempre alguém que vira para mim e fala, ah, mas eu nunca ia pensar nisso. Certo, muitas vezes você não ia pensar. Mas se você começar a ver várias vezes esses truquinhos, uma hora sua mente vai começar a se treinar, cara. É assim que funciona o estudo. Eu tenho um grande professor que me ensinou que matemática é como marcenaria. Você aprende fazendo, tá certo? Não adianta você ficar só olhando aqui pra mim e achar que só de você ver o que eu estou fazendo, você vai ficar muito bom. Você pode até aprender muitas coisas, mas você tem que olhar o que eu faço e aí tentar fazer depois você sozinho. E aí você começa a treinar seu cérebro a ter essas ideias muito loucas. Certo? É assim que a gente vai evoluindo, principalmente no estudo da matemática. O que eu ia falar para você então? Como é que você pode melhorar essa questão para ela ficar um pouco mais rápida? Essa tabela aqui é importante você saber montar.
Tá? Essa aqui não tem muito jeito como você fugir, porque você precisa entender a proporcionalidade que está sendo colocada aí. Mas dado que você já tem essa tabela, e você não quer ficar fazendo esse monte de conta com fração, então você não quer ficar analisando fração, fazer conta com o MMC, o X, você descobrir o total de laranjas e tal, não sei o quê, não tem problema. Olha só o que você faz. Primeira coisa, o cara falou para você que a proporção é 4 para 4 para 2. Ou seja, José e Carlos estão levando a mesma quantidade de laranjas no segundo trajeto. Olha essa alternativa aqui, cara. José, Carlos. É a mesma quantidade? Não. Então pode pegar isso aqui e jogar fora. Não precisa. Essa aqui, tá 4 para 4 para 2? Veja, 2 é metade de 4, né? Tanto que eu até te falei aqui, ó, 2 para 2 para 1. Se eu pensar, pode ser a mesma coisa. Então essa daqui ainda pode ser, beleza. Então voltando, eliminamos duas alternativas, temos 3 agora. Agora você vai testar as 3 alternativas, tá certo? Você vai verificar qual delas pode dar números plausíveis aqui. Então o que você faz? Você pega aqui 200, 200 e 100. Isso dá um total, por exemplo, de 500 laranjas. Não comecei pela B porque a B é a certa. Tá? Pode acontecer casos onde a certa seria a E, você ia ter que testar as erradas primeiro. Então, vou começar testando a D e a E para você ver que elas não iam dar certo. Depois a gente testa a B, que vai dar certo. O total de laranjas seria 500. Isso significa que esse cara teria 200, 200 e 100. Aí você pega e calcula quanto que isso daria para cada um desses. Você nem precisa calcular para o José se você já perceber que o número de laranjas dele está igual. Então, isso já resolveria. Daí você pegaria aqui o Carlos. Certo? O Carlos estaria, nesse caso aqui, levando 200 laranjas. Daí você pega 500, multiplica por 1/3, que é o que ele estava levando aqui. Para começar, que 500 não dá para dividir por 3. Quer dizer, dá, mas não é exato. Vai sobrar laranja. Pô, isso aqui já inviabilizou o negócio completamente. Você nem precisa fazer a conta, cara. Olha só que prático. Você já mata essa alternativa direto. Porque você já vê que se isso aqui fosse verdade, esse sujeito ia ter que estar levando 500 de laranjas, o que não é viável. O cara ia ter que cortar a laranja em 3 pedaços, não é, eu acho que a propósito do exercício. Aí você faz a mesma coisa aqui. Total de laranjas aqui daria 250, você vai ter o mesmo problema. Quando você for calcular o número de laranjas que o Carlos estava levando no primeiro trajeto, vai dar 250 vezes 1/3. Também vai dar número não exato. Aqui você já matou. E aí, quando você for fazer isso daqui, vai dar 750. Quando você for fazer 750 vezes 1/3, você vai ver que vai dar 250. Ele está levando 300 depois, aumentou 50 laranjas, bateu com o enunciado. Pronto, acabou o exercício. E aí você não precisa fazer toda aquela álgebra pesadona lá, tá certo? Volto a dizer, talvez você não tivesse essa ideia de cara, mas se você fizer vários exercícios, for treinando seu cérebro, essas ideias começam a vir mais naturalmente. Tá? Vamos então, enfim, para a próxima questão, que é a questão de número 141, certo? Certo, tem um comentário aqui do Dani dizendo que essa prova foi osso. Cara, foi mesmo, né? Eu também dei uma olhada já nessa prova. E vou te dizer, Dani, essa prova teve alguns exercícios aí que foram bem puxados. Tem um exercício até que eu escolhi não comentar aqui, mas que teve um que eu achei bem impressionante também, que era um de desvio padrão, que o pessoal colocava uma transformação de unidades e tal, que também era um negócio bem complicado. Eu vi algumas questões aí que o pessoal pegou bem pesado. Mas tinha muita questão fácil também, viu? Eu acho que isso é importante, você também, todo mundo, não só o Dani, acho que todo mundo que está assistindo a gente aí, é importante você prestar atenção e sacar que o Enem ele vai variando as dificuldades das questões. Se você está muito travado em uma, não fica gastando seu cérebro inteiro nela não. Pula, porque às vezes você encontra outra fácil, e aí você ganha todos os pontos fáceis mais rápido. Acontece muito, de muitas vezes o cara ficar travado num exercício difícil, e aí quando vai para o exercício fácil, já gastou, já está com a cabeça tão cansada, que às vezes faz um erro bobo, perde uma questão. Tá? Então pensa nisso quando você for organizar a sua prova. Vai dando uma melhorada aí nessa sua... Vai maximizando suas estratégias. 141.
Um forro retangular de tecido traz em sua etiqueta a informação que encolherá após a primeira lavagem. Legal, né, cara? Sensacional. Imagina você estar comprando uma roupa e o cara fala, ó, legal, é desse tamanho, mas depois que você lavar vai diminuir. Bom, né? Os caras já avisam que o tecido não é tão bom assim. Mas talvez tenha algum outro tecido que tenha essa característica sempre. Não sei aqui, não vou ficar também julgando, né? Então, o tecido encolherá após a primeira lavagem, mantendo, entretanto, seu formato. Ele é retangular. E aí ele traz uma imagem na questão aqui, tá? Questão 4.1, na azul, lembra sempre disso, né? Na prova amarela, se você tiver com a prova amarela aí, é a 151, a prova cinza é a 170 e a prova rosa é a 154. Então, a figura a seguir mostra as medidas originais do forro. E aqui ele põe 3, aqui ele põe 5. E o tamanho do encolhimento no comprimento. E aí ele põe aqui o quanto que o cara vai diminuir. Ele diz que aqui é X e que aqui é Y. Certo? Espero que esteja dando para você ver aí. Se estiver muito pequeno, se estiver difícil de ver, você me avisa, por favor, pelo chat aí. O pessoal me passa e a gente resolve essa parte numa boa. Pois bem, e aí ele fala o seguinte: a expressão algébrica que representa a área do forro após ser lavado é 5 menos x vezes 3 menos y. E ele pergunta, nestas condições, a área perdida do forro após a primeira lavagem será expressa por... E aí ele põe essas alternativas aqui pra gente, tá? Veja bem. Aqui, se você quiser, a gente já pode começar fazendo o que a gente fez no outro exercício, que é uma análise das alternativas para ver se alguma delas não faz sentido. Primeira coisa, eu volto a dizer, você precisa ver se você entendeu o problema, né? Então a gente tinha um retângulo aqui, que era 5 por 3. O cara lavou, e na hora que ele lavou, isso reduziu x e y. Né? Então a gente termina, o tecido final é esse retangulinho menor aqui. E ele está perguntando para a gente quanto que foi perdido de área. Então ele está perguntando quanto que vale esse pedaço aqui, ó. E ele nos avisa, ele já deu isso de graça para você no enunciado, cara. Olha só como eles são. Às vezes eles são legais. O cara falou para você que 5 menos x multiplicado por 3 menos y, por que isso? Olha só, pensa que quando você tem alguma coisa e você está reduzindo esse tamanho, você tem o 3 e aí você perdeu esse pedacinho, você perdeu y. Então agora você tem 3 menos y, certo? Esse tamanho é 3 menos y. Esta medida aqui é 3 menos y. E esta medida aqui, ó, é o 5 menos o x. Então isso aqui é 5 menos x. 5 menos x multiplicado por 3 menos y, assim que a gente calcula a área do retângulo, dá essa expressão aqui. E lembrando, espero que você também tenha percebido isso, que o retângulo tem como área total 15. Então a gente parte de um retângulo que tinha 15 de área, a gente perde um pedaço e sobra isso daqui. Então a melhor forma da gente encontrar essa área vai ser como? Você vai pegar o 15, que é o que você tinha. O que tinha. E você vai subtrair o que você tem agora. Se você pegar o que você tinha e subtrair o que você tem, dá o que você perdeu. Tá certo? 5 menos x multiplicado por 3 menos y. Tá? Bem objetiva essa questão, tá, cara? Pode ser um pouco complicado de você entender a princípio, mas depois que você entendeu, a montagem dela é muito direta, muito simples. Então é o que tinha menos o que sobrou. E aí você descobre o que tem. Aqui você vai ter que usar a propriedade distributiva, em que você faz a conta aqui com todo mundo, certo? Então você vai ter 15 menos 15. Abre um parênteses aqui, parênteses é muito baratinho, tá? Custa bem pouco.
é praticamente de graça, você vai perder aí pouco o grafite do seu lápis ou pouca tinta da sua caneta. Põe porque ele salva a sua vida em muitos momentos, tá? Então, ó, é tudo isso aqui, põe um parênteses aqui, porque esse menos pode complicar a sua vida se você não tomar esse cuidado. 15. 5 vezes menos y dá menos 5y. Menos x vezes 3 vai dar menos 3x, certo? Menos x vezes menos y vai dar mais x vezes y, tá? Então, primeiro a gente fez essa conta. E deixa dentro do parênteses porque tem um menos na frente. Se você não colocar esse menos na frente, corre o risco. Imagina que eu estou sem parênteses aqui, ó. E eu faço isso aqui. Você vai achar que o menos está só no 15. E aí você vai se atrapalhar, certo? Esse menos está sendo aplicado a toda esta expressão. Então ele muda o sinal de todo mundo aqui dentro. 15 mais, menos com menos dá mais, 5y, menos 3x é mais 3x, menos xy. 15 menos 15 é 0, sobra 5x, mais 3y, mais 5y mais 3x, menos xy, que é a alternativa E. Certo? Não entendeu? Ficou com alguma dúvida? Manda aqui para o nosso chat, eu tiro lá para você. Volto a dizer, o raciocínio foi pegar tudo que a gente tinha, tirar o que sobrou, descobre a área vermelha. Tem outro jeito de fazer? Tem. Se você quiser, você pode calcular a área de cada um desses retângulos separadamente. Você podia pegar, por exemplo, a gente pode chamar aqui de retângulo 1, aqui de retângulo 2 e aqui de retângulo 3. E aí você somava a área dos três. Então você faria o quê? Você pegava primeiro a área do retângulo 1. O retângulo 1 tem como dimensões 3 menos y por x. Então ficaria aqui. 3, então a área do retângulo 1. 3 menos y vezes x, que vai dar 3x menos xy. Você pega depois a área do retângulo 2, que vai ser 5 menos x de base, certo? A base do sujeito aqui, 2, e a altura dele é y, vezes y, vai dar 5y menos xy. E aí você tem o 3, que vai ter base x, altura y, portanto essa é a área dele. E aí você soma esses três, 3x menos xy, mais 5y menos xy, mais xy. Mata esse menos com esse mais, vai dar exatamente a mesma coisa que a gente já tinha encontrado antes. Tá? Como você achar melhor. Ou você faz tudo e faz algébrico, ou você faz cada um dos retângulos, como sempre temos mais de uma forma. Tá? Próxima questão que eu quero fazer aqui com vocês é a questão de número 144. Na prova amarela era a questão 136. Deixa eu apagar mais para lá para você ainda ter o tempo para pegar essa parte aqui. Questão 144, na prova amarela era 136, na prova cinza era 145, na prova rosa era 157. Oi. Tem uma dúvida de uma estudante aqui, ela queria que você repetisse aquele 15 do parênteses ali. Ela chama Niele. Essa aqui? A história do parênteses? A história do parênteses. Tá, é Niele. Niele. Niele, então é o seguinte, o que eu falei aqui foi um ponto que eu acho importante, que eu vejo muitos alunos errarem, que é o seguinte: quando você tem uma situação onde você tem um menos multiplicando o que está na frente de uma expressão algébrica, nesse caso é essa daqui, tá? 5 menos x e 3 menos y. Esse menos, ele está trocando o sinal disso aqui. Isso aqui é como se fosse um valor, tá? Imagine você que eu troco o x por um número, o y por outro número. Vamos supor aqui que eu coloco o x valendo 2 e o y valendo 1. Então, qual é a ideia? Que isso aqui é 5 menos 2, que é 3. Isso aqui é 3 menos 1. Estou trocando o x e o y pelos valores que eu supus, tá? Então, 5 menos 2 dá 3. 3 menos 1 dá 2. Tá? E esse menos vai trocar o sinal depois que eu fiz a conta. Então, isso aqui vai dar 3 vezes 2, 6, menos 6. Então, esse menos está atuando sobre tudo isso daqui. O
problema é que como a gente tem uma expressão que é composta por membros algébricos, isso quer dizer, tem as letras aqui no meio, se a gente for fazer só essa continha aqui com o x e o y, agora esquece esses valores que eu coloquei, tá? Vamos voltar para a ideia que a gente não sabe quanto vale x e y. Então aqui esquece esse 2 e esse 1, eu pus só para você entender o que esse menos está fazendo. Agora, a gente faz essa conta toda aqui, tá? Então 5 vezes 3 dá 15, 5 vezes menos y dá 5 menos 5y, isso daqui dá menos 3x, isso daqui dá mais xy, que nem a gente já fez lá. Esse menos, ele está trocando o sinal de tudo isso daqui, tá? Para simbolizar que ele está atuando em todo mundo, eu pego tudo isso daqui e faço como se fosse uma coisa só. Para isso que o parênteses serve. O parênteses ele serve para dizer, essa coisa toda aqui é um bloquinho só. É como se fosse uma... Imagina que você está organizando os livros da sua estante e você tem que colocar todos numa mesma categoria. E aí você põe 2 divisores para dizer, daqui até aqui são livros de ficção, romance, por exemplo, tá? Então isso aqui serve para dizer que tudo isso daqui é um número e esse número tem um menos na frente. Se você não coloca o parênteses, tá? Você só coloca assim, parece que esse menos é igual a esse menos aqui, que é igual a esse menos aqui. É um menos só na frente desse cara. E aí esse menos ia ficar só para o 15. Não é o caso. Se você colocar o menos só no 15, você não vai trocar o sinal desses caras aqui também. E aí você vai fazer a conta errada. Tá? Por isso que a gente precisa pôr o parênteses aqui, para você saber que o menos atua em todo mundo, ele troca o sinal de cada um desses termos. Tá? Espero que tenha ficado bem explicado, se ainda ficou alguma dúvida, você me pede de novo, a gente continua até você entender, tá bom? Estando assim resolvida essa parte, vamos voltar aqui para o 144. 144 diz assim, vou apagar essa figura, tá? O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Então, vamos colocar aqui, questão 144, na prova azul, na prova amarela é 136, na prova cinza é 145, na prova rosa é 157. O diretor de uma escola convidou os 280 alunos do terceiro ano a participarem de uma brincadeira. Suponha que existem 5 objetos, 6 personagens, numa casa com 9 cômodos. Um dos personagens esconde um dos objetos em um cômodo da casa. O objetivo da brincadeira é adivinhar qual objeto foi escondido por qual personagem e em qual cômodo da casa o objeto foi escondido. Todos os alunos decidiram participar, os 280. A cada vez que um aluno é sorteado e dá a sua resposta... Não, a cada vez um aluno é sorteado e dá a sua resposta. Então imagina isso, 280 sujeitos, deve dar um trabalho do cão. O diretor não teve uma ideia muito inteligente, mas ainda assim, o cara é o diretor, né? Então você obedece, fazer o quê? Então imagina 280 pessoas num pátio. E aí o cara fala, gente... Tem 5 objetos, 6 personagens e uma casa de 9 cômodos. Um personagem pegou um objeto e escondeu em algum cômodo. E você tem que saber quem foi, que escondeu o quê, aonde. Vocês têm que adivinhar. E aí ele fala o seguinte, as respostas devem ser sempre distintas das anteriores. Ou seja, se o Joãozinho falou que foi... deixa eu fazer uma pausa aqui. Quando eu li isso daqui, cara, eu comecei a dar risada porque os caras pegaram um jogo que já existe, chama-se Detetive, e os caras pegaram o jogo e transformaram numa questão. Se você lembra, talvez você já tenha jogado esse jogo. O Detetive é o seguinte, você tem um tabuleiro com 12 salas, só que aí ao invés de ser um objeto que escondeu, é um personagem que matou uma pessoa, e você tem que descobrir quem matou, com qual arma e aonde. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E aí o jogo funciona mais ou menos assim. Então toda vez que eu vou lendo essa questão, eu vou lembrando do jogo. Se você já jogou o jogo, fica até mais fácil para você entender essa questão.
Então, você tem que dar palpites. Não faz sentido um sujeito dar o palpite e o outro dar o mesmo palpite. Certo? Porque senão o cara que deu o palpite primeiro ganha. Então não tem por que você repetir um palpite que você já sabe que não foi, ou que se foi, o cara já ganhou. Então, a cada vez um aluno é sorteado e dá sua resposta, as respostas devem ser sempre distintas das anteriores, e um mesmo aluno não pode ser sorteado mais de uma vez. Essencialmente, o cara está falando aqui que cada um dá um palpite só, e diferente dos outros, tá? Se a resposta do aluno estiver correta, ele é declarado vencedor e a brincadeira é encerrada. O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há. Então, cuidado aqui com o texto que ele falou. Ele está afirmando, a questão está afirmando para você. Tudo que uma questão afirma para você, você não precisa duvidar, tá? O diretor sabe que algum aluno acertará a resposta. Então, ele está falando para você que com certeza alguém vai acertar. Porque há. E aí ele diz assim, ele põe as alternativas. Ele diz que há 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas, 20 alunos a mais que as respostas distintas, 119 alunos a mais que as respostas distintas, 260 alunos a mais que as respostas distintas e 270 alunos a mais do que as respostas distintas. Então, essencialmente, o que ele está falando aqui, eu vou colocar só os números, tá? Eu vou escrever a A inteira e aí eu coloco a B só com os outros números e você entende que é isso que eu estou falando. Então, 10 alunos a mais do que as respostas, do que as possíveis respostas distintas. Tá. A ideia aqui é o seguinte. E aí na B ele coloca 20, na C 119, na D 260, na E 270. Essa questão não é difícil, cara. Se você parar e pensar um pouquinho, ela vai rapidinho. Precisa ter só um pensamento que a gente chama de princípio fundamental da contagem, que diz que quando você tem muitas opções de fazer uma coisa e muitas opções de fazer outra, o número total que você pode fazer as duas ao mesmo tempo é uma vez a outra. Para dar um exemplo prático na sua casa, imagina você que você está se arrumando para aquela mesma balada de novo, e aí você abre seu armário e você tem 15 blusas e 20 calças, tá certo? Se você for uma mulher, você vai demorar 5 horas para terminar de se arrumar, certo? Se você for um homem, você vai pegar a primeira coisa que aparece e vai vestir lá na hora mesmo. Mas, tirando essa parte, vamos pensar assim, de quantas formas você pode se vestir? Você tem 15 e 20, você vai escolher uma das 15, depois uma das 20, então você tem 15 vezes 20 possibilidades, tá? Isso que é o princípio fundamental da contagem na matemática. Bom, nesse caso aqui a gente tem 5 objetos, 6 personagens e 9 cômodos. Quantas possibilidades nós temos de respostas possíveis? Então vamos pensar qual o total de possibilidades que esse jogo nos permite. Você tem aqui então o objeto, os personagens e os cômodos. Você tem 5 objetos, 6 personagens e 9 cômodos. Basta você multiplicar cada um deles, tá certo? Se isso ficar difícil de você imaginar, pense o seguinte, pensa que você tem 6 pessoas, pensa em 6 conhecidos seus, e eles têm na frente deles 5 objetos. De quantas formas você pode fazer uma pessoa pegar um objeto? Então, a primeira pessoa pode pegar qualquer um dos 5, você tem 5 casos. A segunda pessoa pode pegar mais qualquer um dos 5, você tem mais 5 casos. A terceira pega qualquer um dos 5, mais 5. Então, para cada uma das 6 pessoas, você tem 5 casos, 6 vezes 5, tá? E para cada um desses casos, você tem 9 cômodos, multiplica tudo. Essa conta dá 270. Ah, legal, vou assinar a UE. Cuidado. Aí que entra a história que eu falei para você na outra questão. Se você estiver cansado, se você já tiver se matado lá por causa dos problemas das laranjas, por exemplo, e aí você está com o seu cérebro parecendo uma geleia de mocotó, você vai chegar nesse exercício, você vai chegar no 270, você fez a questão certa, mas você vai assinar a alternativa errada e vai fracassar. Por quê? Porque você tem que ler o que o cara perguntou. E ele disse o seguinte, o diretor sabe que algum aluno acertará a resposta porque há tantos alunos a mais do que as respostas possíveis. Tem 280 alunos e 270 respostas possíveis. Isso aqui são respostas possíveis.
O total de combinações é o total de respostas. Tem 280 alunos a mais. Certo? Então, você tem 10 alunos a mais do que as possíveis respostas distintas. Como cada um tem que dar um palpite diferente, necessariamente todos os palpites vão estar certos. Então você necessariamente já chegou aqui na alternativa A. Tá certo? Que é a brincadeira que eu já faço muitas vezes, que é, por exemplo, como você faz para ganhar na Mega Sena com certeza. Basta você assinalar todos os números. Certo? Você faz todas as combinações possíveis no cartão. O problema é que são 50 milhões de combinações possíveis. Você vai gastar, a Mega Sena está quanto? Uns R$52? Acho que é R$2 que tá. R$2 você vai gastar 100 milhões de reais. Então o prêmio acho que não vai valer a pena. Aí o pessoal fala, ah não, mas e se for aquela Mega Sena acumulada de final de ano? Vai que tá 120 milhões. Você gasta 100 milhões e você ganha 20. Eu falei, é legal. Daí um outro palhaço acerta com você, divide o prêmio e você só recebe 60. Legal. Enfim. Tudo isso para dizer então também, essa é uma questão fácil, mas tem que saber entender o problema e tem que tomar cuidado na hora de auxiliar a alternativa, tá? Vacilou aqui, o negócio não rola. Muito bem. Dando continuidade aqui, vamos para a próxima questão. Questão de número 146, tá? Vou apagar aqui os cálculos da outra questão. Questão 146 diz o seguinte para todos nós. Em um jogo, há 2 urnas com 10 bolas de mesmo tamanho de cada urna, tá? Então, 2 urnas, imagina você aí, 2 balzinhos. Mesmo tamanho em cada urna. A tabela a seguir indica a quantidade de bolas de cada cor em cada urna. Então, vou colocar aqui para você a tabela. Ele põe a cor, a urna 1, a urna 2, ele nos dá quantas bolas tem por cor. Ele põe cor amarela, azul, branca, verde e vermelha. Toda vez que eu vejo essas questões de urna e bolinha, eu sempre lembro daquele filme lá do Harry Potter, que o cara tem aqueles feijõezinhos que tinha gosto de qualquer coisa. E eu fico imaginando o cara escolhendo o feijãozinho e a cor do feijão é o gosto. Que lá no filme era assim, né? E aí o cara pega uns negócios super nojentos. Tem uns feijãozinhos de gosto de cera de ouvido, tem uns negócios horríveis. Mas enfim. Imagina você então essa urna aqui, tá? Então aqui tem 4, 3, 2, 1 e 0. E na urna 2 tem 0, 1, 2, 3 e 4. Uma jogada consiste em: primeiro, o jogador apresenta um palpite sobre a cor da bola que será retirada por ele da urna 2. Então ele olha aqui e fala, eu acho que eu vou pegar uma bola de cor azul na urna 2. Se você falar amarela, eu acho que eu tenho que te dar umas porradas na cabeça, né, cara? Não tem nenhum aqui. Segundo, ele retira aleatoriamente quer dizer que pode ser qualquer uma com igual probabilidade, uma bola da urna 1 e coloca na urna 2, misturando-a com as que estão lá dentro. Então você vai pegar uma bolinha daqui, tá? Qualquer, você não sabe, você não pode escolher qual é a bolinha. Tá, e coloca aqui no meio. Em seguida ele retira aleatoriamente uma bola da urna 2. E se essa bola for retirada for mesma do palpite inicial, ele ganha o jogo. E ele pergunta qual cor deve ser escolhida pelo jogador para que ele tenha maior probabilidade de ganhar. Põe aqui azul, amarela, tem 5 cores, ele coloca as 5 cores de opção, tá certo? Veja então se você entendeu como o jogo funciona. O jogo funciona da seguinte forma. Eu vou tirar uma bolinha da urna 1. Deixa eu pôr esse bicho aqui. Eu vou tirar uma bolinha da primeira urna. Qualquer, não sei qual é, tá tudo misturado lá dentro. Eu vou tirar sem olhar. Vou misturar aqui. E aí eu vou tirar uma daqui. Então essa urna que tem 10 bolinhas, vai ficar com 11 bolinhas. Tá? E aí eu vou
tirar uma bolinha daqui. E se eu acertar a cor que eu falei lá no começo, eu ganho. Se eu errar, eu perdi, evidentemente. Bom, como que a gente faz isso aí? Você tem que pensar, então, originalmente, a probabilidade, por exemplo, de você tirar uma bolinha azul, seria 1 sobre 10 possibilidades, tá? Lembrando o que é probabilidade. A probabilidade, pelo menos no ensino médio, você sempre pode calcular como sendo... Então, vamos colocar aqui a probabilidade. Definição formal de probabilidade no ensino médio é número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Tá? O que isso quer dizer? Quando você vai jogar um dado, e você quer que saia o número 3 no dado, a sua chance disso acontecer é 1/6. Por quê? Porque você tem 6 números possíveis e só um caso favorável, que é o 3. Se você quer, por exemplo, que dê um número par no dado, você vai ter 3 casos favoráveis, o 2, o 4 e o 6, de um total de 6 casos possíveis. Então a probabilidade é sempre calculada dessa forma. Então qual é a probabilidade, por exemplo, de sair uma bolinha verde na urna 2? 3, que são o número de casos favoráveis, do total de bolinhas que a gente tem na urna, de 10. Então, a princípio, seria isso. O problema é que não é só isso que acontece. O problema é que o cara misturou uma bolinha aqui nesse meio, tá? Aí você pensa, então vou ter que fazer conta cor por cor? A princípio, seria isso sim, tá? Mas, de novo, você pode ser inteligente, você pode observar e falar, cara, essas cores que tem muito pouca bolinha aqui, não vai, Tudo bem que a probabilidade de você tirar uma bolinha aqui na urna 1, uma bolinha amarela, ela é alta. Mas mesmo que você tire uma bolinha amarela e coloque ela aqui, você continua tendo uma bolinha só aqui. Por que você vai achar que vai sair uma amarela, velho? Não vai sair uma amarela. Azul também, não parece muito razoável, né? Mesmo que você coloque uma azul aqui, dá 2. Tem bolinha que tem 3 e tem 4 aqui. Você tem que dar sorte de tirar uma azul aqui para ficar com 2 e mesmo assim tem menos probabilidade que as outras. Então a azul você já, conceitualmente, você já consegue matar a amarela, a azul e, honestamente, a branca pode ir embora também. Compara só a verde e a vermelha, cara. Não tem a menor necessidade de você ficar, mesmo porque assim, ó, a branca no máximo fica com 3 aqui. A probabilidade ainda é menor do que tirar aqui porque você vai ter 4, tá? Então, não se preocupe com isso. Testa mais esses dois, são os dois grandes concorrentes, porque são os que tem mais bolinha ali, tá? Então vamos supor, pode ser que a chance de você, por exemplo, pegar uma verde, colocar aqui e tirar, seja maior. E aqui a gente vai explorar, então, essa conta de probabilidade. Qual é a probabilidade de você chutar verde e acertar? Então a probabilidade de você tirar verde e acertar é, primeiro, você pode ter, você tem então a probabilidade do verde ganhar, tá? Como é que a gente calcula isso? Lembra que você sempre tem 2 casos, tá certo? Você pode ter o caso onde você tira uma verde da primeira urna e o caso onde você não tira uma verde da primeira urna. Vamos supor que você tirou uma verde da primeira urna. Qual é a probabilidade disso acontecer? Então isso aqui é um caso de 10. Deixa eu pegar outra caneta aqui e marcar para você entender o que eu estou fazendo aqui. Pessoal, tá dando para ver aqui? Espero que sim. Espero que esteja tranquilo aqui. Então, qual é a probabilidade do verde ganhar? Tá? A probabilidade do verde ganhar, então, é 1/10, que é sair... Deixa eu escrever maior aqui. Verde na urna 1. Tá? Vezes... Então, primeiro tem que sair uma verde da urna 1. E depois, ainda por cima, você ainda tem que multiplicar pela chance de sair a verde na urna 2. Então aqui nós vamos colocar verde na urna 2. Bom, qual a probabilidade de sair a verde na urna 2, dado que agora a gente tem 4 bolas verdes aqui. Então a gente tem 4 bolas verdes de um total de 11. Lembre-se você que aqui a gente não tem mais 10 bolinhas. A gente tem 11 porque a gente colocou uma da urna 1, tá? Então, primeiro, sai uma verde na urna 1, e aí depois a gente tem que tirar uma verde na urna 2.
Esse é um caso. A gente soma com outro caso, que é, continuando aqui na linha de baixo, quando não sai uma verde na urna 2, que é qualquer um dos 9 casos de 10. Tá? Então isso daqui representa não verde na urna 1. E a gente soma e multiplica isso pela probabilidade de sair uma verde na urna 2. Só que agora só tem 3 de 11, que é o verde na urna 2. Tá? Fez essa conta aqui, 1 vezes 4 dá 4, 10 vezes 11 dá 110, mais 9 vezes 3 dá 27, sobre 110, que é igual a 31 sobre 110. Tá? Então essa é a probabilidade de você escolher o verde e ganhar. Aí a Gabi do Salvador aqui está me perguntando, por que a branca elimina? Não fica com a mesma probabilidade da verde? Mais ou menos, Gabi. Sabe o que acontece? A verde, ela já tem 3 bolinhas aqui. Então, ela já está com... Você, independente da bola que você tire aqui, você já tem 3 bolinhas verdes aqui. E se você ainda der sorte e tirar uma verde da 1, tirar a única verde da 1, ela ainda fica com 4. A branca, ela tem 2. Ela só fica com 3 se você tiver a sorte de tirar uma dessas aqui e colocar aqui. Tá? Então é mais difícil para a branca poder concorrer, entre aspas, com a verde, ela teria que já dar a sorte de tirar uma branca daqui e colocar aqui. Todos os outros casos onde ela não tirar, ela já vai estar pior que a verde. Então ela tem muita desvantagem. Se você tiver em dúvida, até pode fazer o cálculo. Eu acho que eu não vou fazer o cálculo aqui só porque a gente queria aproveitar um pouco mais o tempo aqui para fazer as questões. Mas se você quiser, a probabilidade da bola branca vai dar 22 sobre 110, tá? A da verde deu 31 sobre 110. A da branca vai dar só 22 sobre 110, dá bem menos, tá? Claro que se você tivesse em dúvida na hora da questão, você poderia fazer a conta numa boa. E acho até recomendável. Se você tiver em dúvida, faça a conta, não tem porquê, tá? Eu só estou explicando, só falei de eliminar a branca porque conceitualmente fica mais fácil de entender. Mas acho bem válido seu questionamento, tá? Legal. Então calculamos aí a probabilidade da verde. Vamos calcular agora a probabilidade da vermelha. Então vamos calcular aqui, deixa eu pegar mais para cá, vai. Vamos pegar a probabilidade da vermelha. E a probabilidade da vermelha vai ser... Veja, a vermelha a gente não precisa dividir em 2 casos, é mais fácil de calcular. Porque não tem chance de você pegar uma vermelha aqui, ela vai ter 4 de qualquer jeito. Quando você colocar uma bolinha da urna 1 na urna 2, com certeza está colocando uma bola que não é vermelha. Então, a vermelha, independente do caso, sempre vai ter só essas 4 para você tirar. E necessariamente você sempre colocou uma bolinha da urna 1 aqui, então a gente continua tendo 11 casos possíveis. A gente tem 11 bolinhas aqui dentro. 4 vermelhas e essas 6 mais uma daqui, que pode ser de qualquer cor. Talvez amarela, talvez azul, enfim. Mas isso não importa, não é vermelha. Então, para essa conta aqui, não importa que cor que ela tenha, só importa que ela não é vermelha. Então, você vai ter 4 casos de 11, certo? Volta lá naquela questão que eu falei para você, que é mais ou menos semelhante àquela coisa das laranjas. Você tem que saber quem é maior, 31 sobre 110 ou 4 sobre 11. 4 sobre 11 você pode fazer o MMC, vai dar o próprio 110. 4 sobre 11 é a mesma coisa que 40 sobre 110. Isso é até mais fácil de visualizar, né? Só coloquei um zero em cima e embaixo, multipliquei por 10. Peguei a fração equivalente, multiplicando por 10. 40 sobre 110 para 31 sobre 110. Evidentemente que a probabilidade maior é da vermelha. E aí você vai selecionar a alternativa da vermelha, tá? Na prática, gente, acontece isso mesmo, porque a vermelha ela já tem 4 bolinhas lá dentro. Todas as outras
para poderem competir com a vermelha, mesmo a verde para competir com a vermelha, ela precisa dar a sorte de aparecer uma verde aqui. Então a vermelha não precisa dar sorte de nada, ela já tem as 4 lá. Então ela tem mais chance mesmo, ela acaba vencendo muito por conta disso, tá? A conta dos outros casos também vai ser muito parecida com a conta da verde, tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode me perguntar. Muito bem. Próxima questão é a questão 152. Certo? Deixa eu ver aqui só. Isso. Questão 152, vou te avisar já que ela é um pouco mais nervosa. É uma questão de geometria. Eu gosto de questões de geometria, viu? Elas são... Quando eu fiz o ensino médio, eu não gostava de geometria não, eu não conseguia entender direito. Mas depois que eu comecei a trabalhar com isso e fiz bastante questão de geometria, eu entendi que tem umas coisas bem interessantes de geometria. Hoje em dia é um assunto que eu gosto bastante. Mas ele é um assunto meio traiçoeiro em alguns momentos, porque tem questão que você precisa ter meio que uma sacada mesmo, viu, cara? Você precisa ter a ideia, senão o negócio não vai. Vamos ver se esse é um caso. Questão 152 da prova azul. Sempre lembrando aqui que minha referência é a prova azul. Na prova amarela ela é a 165, na cinza 162, na rosa 148. Se você quiser acompanhar aí por outra prova. Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Então imagina você que você vai lá em algum museu, certo? Você vai lá no MASP, na Paulista, e aí você encontra um monte de estátua girando. Né? Porque ia ficar meio esquisito isso daí. Você nem tem umas ideias meio perturbadas, cara, vou te falar isso aí. Primeiro o cara pega o detetive e muda, agora pega uma estátua girando. Bom, uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Que faz sentido, né? Se você tiver um pedaço da estátua ali meio para fora, pode ficar um pouco instável. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada, que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico deve estimar a medida do R do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base da estátua. Para você entender aí, então. O cara falou que a base é quadrada. Então, a base é um quadrado. Certo? E ela será apoiada sobre uma plataforma circular. E as plataformas circulares precisam necessariamente cobrir o quadrado inteiro. Tá? Então, uma situação assim, para você imaginar aí na sua casa. A plataforma circular precisa ser pelo menos desse jeito, tá, cara? Evidentemente que o cara fala que a base precisa estar integralmente apoiada sobre a plataforma. Mas não precisava ser bem justinho assim. Podia ser, por exemplo, um negócio pequenininho e uma plataforma gigante aqui e o negócio ficar só girando aqui no meio. Claro que eu imagino que o pessoal sempre quer maximizar o espaço, então você quer esse caso aqui que é o que melhor fica, mas o que o exercício nos diz permite essas outras interpretações. E ele pede a relação entre R e L, então ele disse aqui que o lado do quadrado é L, e ele diz que o raio da circunferência é R. Qual a relação entre R e L que o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida? Então ele põe R maior ou igual a L sobre raiz de 2, R maior ou igual a 2L sobre π, C, R maior ou igual a L sobre raiz de π, D, R maior ou igual a L sobre 2, e E, R tem que ser maior ou igual a L sobre 2 raiz de 2, tá? Esse é um outro problema onde o cara está pedindo uma relação entre duas coisas. Então você pode, ele é semelhante àquele primeiro problema que eu te passei hoje, que era aquela questão sobre a proporção do losango, lembra? E que eu falei para você que você podia colocar um número. Você pode colocar um número aqui nesse caso também.
Se você fizer as contas com as letras, também vai dar certo. Mas eu vou, já que a outra questão eu fiz com a algébrica, com a letra algébrica, esse caso aqui eu vou fazer colocando um número. Então, você chuta um valor para o R, tá? Pega um valor aqui para o R, o mais fácil possível, cara, põe R igual a 1, tá? Então, o raio da circunferência é 1. E a gente quer descobrir o lado do quadrado. Questão de geometria plana, simples, clássica, um quadrado inscrito numa circunferência é um dos casos mais conhecidos que a gente tem de problemas de inscrição. Inscrição é isso que a gente fala quando você tem uma figura dentro da outra, em que os limites de uma encostam na outra. Tá? Em geral, o legal para você resolver esse tipo de problema, tá? Veja, volta àquela questão que eu já te falei hoje também. Você precisa necessariamente... você não vai ter necessariamente essa ideia de cara. Mas, se você treinar muitos exercícios de geometria plana, você vai ver muitos problemas com coisas escritas e automaticamente em algum momento você vai começar a ter as ideias certas. Quando você tem figuras inscritas uma na outra, o ideal é que você utilize os pontos onde elas estão se encontrando, tá? Então, a ideia é que você faça, por exemplo, algo do tipo assim. Você marque esses pontos aqui. E tente fazer alguma coisa com eles, tá? Por que eu acho isso aqui mais fácil? Porque isso aqui é o lado L, isso aqui é 1, que é o raio da circunferência, isso aqui também é 1, que é o raio da circunferência. E se você observar, vou tirar isso aqui só para não te confundir, se a gente ligar os 4, você vê que esse triângulo é igual a esse triângulo, que é igual a esse triângulo, que é igual a esse triângulo. Se os 4 são iguais, você tem que pensar quanto será que vale esse ângulo aqui do meio. Aqui, ó. Ele vale uma volta inteira, que eu espero que você tenha que saber isso. A volta inteira vale 360 graus, certo? 360 graus dividido por 4 ângulos iguais. Então isso aqui vale 90 graus. Ou seja, é um ângulo reto. Então nós temos aqui um triângulo retângulo em que os dois lados valem 1 e o terceiro lado vale L. Deixa eu redesenhar isso aqui para você entender um pouco melhor. 90 graus, 1 e L. Eu tirei isso aqui dessa figura aqui. Toda vez que aparece 90 graus num triângulo, ou seja, toda vez que você tem um triângulo, você precisa lembrar que o triângulo retângulo é a coisa mais linda e fofinha que pode aparecer na sua vida de geometria plana, porque ele é o cara que mais te dá ferramentas possíveis, tá? Dentre elas, trigonometria, você pode usar seno, cosseno e tangente. E o cara mais legal de todos, que é aquele grego safado chamado Pitágoras, certo? O Pitágoras é o primeiro cara que tem que vir na sua cabeça quando você vê um ângulo de 90 graus no triângulo. Pitágoras. Qualquer coisa. 90 graus Pitágoras. 90 graus Pitágoras. Você pode até fazer uma musiquinha com isso se você quiser, certo? Faz o funk do Pitágoras, sei lá, qualquer coisa assim. Para lembrar que aparecer 90 graus na sua frente em geometria plana, você tem que pensar no Pitágoras, tá? E é o que a gente vai fazer nesse caso aqui. O teorema de Pitágoras nos diz que o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado é 1. 1 mais 1 espero que você saiba fazer. Dá 2 da última vez que eu fiz. L ao quadrado dá isso daqui. Portanto, L vale raiz de 2. Normalmente, numa equação, a gente põe mais ou menos aqui. Não estou colocando isso porque, nesse caso, com certeza, o negativo não é levado em consideração por se tratar de uma medida geométrica, tá? Então, não tem triângulo com lado menos raiz de 2. Então, é necessariamente o positivo. Cara, terminou isso daqui, olha só. Agora você vai olhar e você vai ver qual desses caras que está batendo com isso daqui, tá certo? Você vai trocar o L pelo raiz de 2, vai trocar o R por 1 e vai ver qual dessas relações que dá certo. Ah, mas ele tem um maior aqui. Sim, ele tem um maior. Por que ele tem um maior? Porque o problema diz que necessariamente que o círculo tem que cobrir o quadrado, mas o círculo pode ser maior que o quadrado, lembra? A estátua pode estar inteira dentro do círculo com um raio maior. Nesse caso, o raio teria que ser maior que essa relação. Mas isso não importa para esse problema, porque a gente está analisando o caso onde eles são iguais. É o caso do igualzinho aqui. Então não tem problema você substituir
esse valor continua dando certo do mesmo jeito. Então a gente tem raio igual a 1, L igual a raiz de 2. Aí você testa, substitui aqui para ver qual que está certo. Troca o raio por 1. Põe aqui o L como raiz de 2 sobre 2. Pô, uma coisa dividida por ela mesma não é 1? Olha só, D1 maior ou igual a 1. Pô, legal. Você já achou a alternativa A. Se você quiser, eu deixo aí a seu cargo para você trocar aqui nas outras. Se você não estiver convencido, você vai ver que em todas elas vai dar alguma coisa esquisita. Tá bom? Muito bem. Próxima questão, questão 155. Tá? Então vamos pegar aqui. Lembrando sempre que se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar pelo chat e a gente faz o melhor que puder para resolver isso aí. Então, questão 155. Uma pesquisa realizada... para você anotar aí, na prova amarela é a 144, na cinza é a 140 e na rosa 151. Tá? Então, a questão 155 nos diz o seguinte. Uma pesquisa realizada por estudantes da Faculdade de Estatística mostra em horas por dia como os jovens entre 12 e 18 anos gastam seu tempo durante a semana, de segunda a sexta-feira, como no fim de semana, sábado e domingo. A seguinte tabela ilustra os resultados da pesquisa. Então, ele nos dá uma tabela aqui, que tem a rotina, que chama de rotina juvenil. Durante a semana. E aqui, no fim de semana. E aí ele põe aqui, televisão. A tabela está escrita um pouco mais por extenso, tá? Eu estou escrevendo de forma abreviada um pouquinho, só para a gente poder não perder muito tempo com a minha cópia da tabela aqui. Então você tem atividades domésticas. Aí você tem atividades escolares, lazer, aí você tem descanso, higiene, alimentação, ele põe outras coisas aqui, e outras atividades, tá? E aqui durante a semana tem 3, 1, 5, 2, 10, 3. E aqui 3, 1, 4, 12 e 3. Tá? Ele pergunta assim, de acordo com esta pesquisa, quantas horas de seu tempo gasta um jovem entre 12 e 18 anos na semana inteira, de segunda a domingo, nas atividades escolares? Essa questão eu escolhi para colocar aí para você só para mostrar como tem questão no Enem que você tem que ter só um mínimo de cuidado para não perder um ponto de graça. Tá? É só saber interpretar essa tabela e saber extrair as informações dela corretamente que o negócio funciona perfeitamente. Primeira coisa, ele perguntou sobre atividades escolares. Você vai focar aqui, tá? Eu não vou nem apresentar as alternativas porque depois a gente já acha a alternativa lá. Não precisa nem analisar as alternativas. Esse cálculo pode ser feito realmente de forma muito simples. Durante a semana você gasta 5 horas por dia. Durante o fim de semana você gasta 1 hora por dia. Cara, você tem que conhecer nossa semana, pelo amor de Deus. Você tem 5 dias de segunda a sexta-feira durante a semana. Então 5 dias, cada um deles você gastando 5 horas. E sábado e domingo, 2 dias, você gasta 1 hora só. 5 vezes 5 dá 25. Mais 2 dá 27. Acabou. Certo? Você vem aqui, olha, tem uma alternativa aqui, é 27, que é a alternativa E. Acabou o problema.
Mas o Enem tem 180 questões, cara. 90 num dia, 90 no outro. Matemática é no segundo dia. Talvez seja a última coisa que você vai fazer, porque são as questões de 40... matemática são 45 questões, dá 46, aliás, mais até, dá 136 até a 180. São as últimas 45 questões que você vai fazer. Você vai estar cansado. Se você já fez a prova do Enem, você já sabe disso. Você está cansado, você está com o cérebro esgotado. Aí você olha uma questão dessa com uma tabela imensa e o cara começa a falar de um monte de coisa, você pensa, pô, me dei mal. Não vou querer fazer essa aí, não. Obrigado. Vou pegar uma aguinha aqui. E aí você vai ver a questão é muito simples, cara, muito simples. Próxima questão, 158. Na prova amarela é 147, na cinza é 150, na rosa é 137. Alguns objetos durante sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostrado na figura. Então ele dá aqui pra gente um tanque, certo? Tá? Ele fala que isso aqui está preenchido. E ele dá as medidas aqui. Então aqui tem 5 centímetros. Aqui 40 centímetros. Aqui 30 centímetros. E aqui 25 centímetros. E ele pergunta, o que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse 2.400 centímetros cúbicos? E aí ele sempre põe como alternativas o quanto o nível subiria e o quanto que a água ia ficar de altura, tá? Então ele começa dizendo assim, ó, na A, o nível subiria 0,2, fazendo com que a água ficasse, então a água ficaria com 20,2 centímetros de altura, tá? Na alternativa B, C, D e E é sempre o mesmo texto, eu só vou colocar os valores aqui, então a gente teria 1 centímetro de altura, 21 centímetros. Na C, 2 centímetros que ia aumentar, fica fazendo com 22. Na D, 8 centímetros ia transbordar. Veja bem, né? Porque aqui a gente tem só 5 centímetros de sobra. Se você subir esse nível 8 centímetros, você ia transbordar o recipiente. E no E, seria 20 centímetros, fazendo transbordar também. Bom, questão de geometria espacial. Geometria espacial é sempre um negócio complicado, porque pode ser difícil de você visualizar. Nesse caso, não é algo muito complexo. Então, imagina que você está lá no seu sábado, vendo lá uma televisãozinha básica e tal, e de repente sua mãe manda você dar banho no cachorro, certo? Você precisa dar banho no cachorro e pai, e agora? Eu vou ter que colocar o bicho lá e tem que espernear, o bicho não gosta, já sabe. Aí você já chama o cachorro daquele jeito que ele já sabe que você vai tomar banho, ele começa a se enfiar embaixo da cama, aí você precisa puxar, aí ele te morde, tudo difícil. Mas aí quando você enche a sua bacia de água lá para dar banho no bicho, você quer saber se a água vai transbordar ou não. Imagina essa situação, você vai colocar o totozinho aqui no meio e o volume do totó é esse aqui. Você quer saber o quanto que a água vai subir, certo? O que você pode pensar, cara, é o seguinte, você pode pensar de uma forma muito simples. Você poderia calcular esse volume total de água aqui, mas não tem necessidade. O que você pode pensar é o seguinte, quando a gente põe 2.400 centímetros cúbicos a mais aqui dentro, isso vai fazer com que a gente crie uma certa camada a mais aqui de água, certo? Que pode ou não transbordar, isso não vem ao caso, a gente vai calcular, os números vão nos dizer isso.
Mas a gente vai aumentar um pouquinho aqui, certo? Você vai colocar, imagina que você está colocando o negócio aqui dentro e está subindo o nível. Basta que você saiba quando você subiu de altura. Como a água permanece sempre paralela ao chão, necessariamente esse volume aqui, ó, então esse volume vermelho tem que ser, vamos pegar aqui, pintar aqui, esse volume vermelho tem que dar 2.400 centímetros cúbicos. É o quanto subiu de água. Como a água sobe tudo igual, necessariamente esse bloquinho aqui de água que subiu tem as mesmas dimensões de base que a base do recipiente. Então, se você for pensar, esse 2.400 tem que ser a base, que é 40, a profundidade, que é 30, e só a altura, que a gente não sabe quanto que é. A altura se aumentou esse X aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Se aumentou um X aqui, que equivale ao volume da pedra que você coloca aqui dentro. Imagina que você colocou aqui o objeto aqui dentro. Eu não vou me arriscar a desenhar um cachorro, porque vai ficar muito feio, eu vou passar muita vergonha, tá? Então vou colocar só um quadradinho aqui, você finge que é um cachorro. Então imagina que você colocou o cachorrinho aqui dentro e aí subiu esse tanto de água. Esse tanto de água tem esse formato, você vai encontrar essa altura. 40 vezes 30 vezes x tem que dar 2.400. Acabou o seu problema. Você faz essa conta aqui, vai dar 1.200. Passa dividindo para lá. Cancela os zeros. 24 dividido por 12 dá 2. Então, 2 centímetros, fazendo com que o total ficasse, a gente tinha 20, porque a gente tinha 25 de altura total, perdemos 5, a gente tinha 20 de altura, subimos 2 centímetros, ficamos com 22 centímetros no total. Tá? Nada muito complicado, porém, pode ficar um tanto quanto difícil. Se você estiver cansado. Questão 160, que é a última que eu quero fazer. Eu acho que é a última que vai dar tempo de fazer, porque ela é um pouco mais longuinha. Vamos ver aí, quem sabe dá tempo de fazer mais uma, mas eu acho talvez que um pouco corrido. Então estamos aqui na questão de número 160. Na prova amarela é a questão 149. Na cinza é a 152, na rosa é a 139, tá? Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a coloração de vitrais. Vitral, se você não souber o que é são aquelas janelas que são um pouco diferentes, mais coloridinhas. Tem muito em igreja, manja aquela janelinha de igreja que tem... Igreja católica, tô falando disso, tá? Aquela igreja católica que não tem aquelas janelinhas coloridas, tem imagem e tal, aquilo é um vitral. O vitral é composto de quadrados de lado 1, conforme a figura a seguir. E aí o cara põe aqui, tá? B. E ele dá os nomes dos lados aqui. A, C, D. E ele faz um outro negócio aqui, ele põe um tracejado aqui. E põe um outro negócio aqui assim, ó. Tá? E ele chama aqui de P, aqui de Q. E ele pinta esse traço aqui, ó. Tá? Nesta figura, os pontos A, B, C e D são os pontos médios dos lados do quadrado. Então isso aqui é tudo metade, tá? Lembrando aqui então que isso aqui é 1, tá? E isso aqui vai valer meio. Os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado quadrado. Então daqui até aqui você tem 1/4. Evidentemente que aí depois, deixa eu alinhar melhor aqui. Se aqui é 1/4 e daqui até aqui é a metade, evidentemente que do P até a metade aqui vale mais 1/4 de novo, tá? Então isso aqui está no ponto médio do ponto médio. Para confeccionar um vitral, são usados 2 tipos de materiais. Um para a parte não sombreada, na verdade ele chama aqui de parte sombreada, tá? Então, a parte maior aqui, que custa R$30 o metro quadrado,
Então, 30 o metro quadrado. E a outra parte, que é a região ABPDA e CBQDA, que custa R$50 o metro quadrado. Ainda bem que o cara foi esperto, né? Pegou, para a maior parte, ele pegou o metro quadrado mais barato. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Então, na fabricação desse vitral aí, e aí te dá algumas opções. A, ele põe R$22,50. B, 35. C, 40. D, 42,50. E 45 reais, tá? Olha, cara, eu vou te falar uma coisa aqui. Se você não fique muito impressionado com isso. Eu vou fazer do jeito mais mágico primeiro, tá? Essa questão. Então veja só, você tem que calcular a área, calcular o preço. Gente, imaginem vocês a seguinte situação. Imaginem vocês que eu fizesse um outro vitral, tá? E eu fizesse metade com o tipo de R$30 e metade com o tipo de R$50. Contrário, né? O que eu pintei está custando 50. Quanto que ia sair o preço desse vitral? Ia sair metade de R$50 e metade de 30. Metade de 50 é 25, metade de 30 é 15. Dá 40. Então, se fosse meio a meio, ia dar R$40. Mas eu tenho muito mais da parte barata do que da parte cara. Então não vai dar R$40, vai dar menos. Porque a parte barata está muito mais predominante, vai estar muito mais próximo do 30. Com isso eu já jogo fora o C, o D e o E. Só que essa parte custa 30, essa parte custa 50. Como é que eu vou gastar só R$22,50? Eu estou gastando 30,50, não tem como dar menos, não tem mágica. Se tivesse, a gente estava rico, certo? Então, joga A fora, pronto, acabou, velho, tem a B. Matou a questão em 2 segundos, vai para a próxima, não perdeu tempo, certo? Se você teve esse pensamento lógico, sai muito rápido. Ah, mas eu não tive. Não tem problema. Só que aí a conta fica um pouco mais complicada, tá? Porque aí a gente vai ter que calcular a área de cada um desses pedaços. A não ser que você consiga também ter um pensamento lógico a respeito disso. O primeiro caso que eu acho o que eu acho mais fácil para calcular a área aqui é você fazer essa segunda traçada aqui, ó. Tá? E você observar que esses 4 quadradinhos aqui são todos iguais. Então você pode ver a proporção de área que cada um deles ocupa, tá? Então vamos calcular, por exemplo, vamos calcular a área que ocupa R$50 o metro quadrado, tá bom? Lembrando aqui que a área do quadrado é 1 por 1, então ela é 1 metro quadrado, tá? Por que que é importante pensar na área do quadrado total? Porque aí se você calcular, por exemplo, a área da parte branca, você já consegue a área da parte escurinha, porque é só você pegar o total menos a parte branca. E aí você já consegue o que falta, tá? Bom, pensa aqui, então eu estou colocando aqui para você, deixa eu chamar esse ponto aqui de E. E aqui eu vou colocar, então, o quadrado B, E, Q, C. E aí eu estou ligando aqui no meio e aqui na ponta. Tá? Então vamos calcular a área da parte branca. A área da parte branca vai ser o seguinte, ela vai ser composta por 2 triângulos. Um tem lá do meio, lembra o seguinte, isso aqui vale 1. E esse cara aí falou que está no ponto médio, portanto do B até o E vale meio. Aqui também vale meio, porque é o mesmo caso. Aqui também vale meio. E aqui, ó, lembra que ele falou pra gente no enunciado, a P e o QC valem 1/4. Então isso aqui vale 1/4, isso aqui vale 1/4. Muito bem.
Qual é a área da parte branca, então? A área de dois triângulos. Dois triângulos de 90 graus, é bem fácil, né? Base vezes altura. Meio vezes meio, tudo dividido por 2, que é esse cara, mais esse triangulinho aqui. Meio vezes 1/4, tudo dividido por 2 também. Isso aqui dá 1/4 dividido por 2 dá 1/8. Espero que você saiba fazer essa conta, tá, cara? Se você se atrapalhou e não sabe fazer isso, é legal dar uma revisada na base de frações. Porque se você chega aqui e você se atrapalha na conta, é um ponto que você está perdendo que não seria legal você perder. Essa conta aqui vai dar 1/8 dividido por 2, vai dar 1/16. Faz o MMC. Isso aqui vai dar 2/16 mais 1/16. Vai dar 3/16. Cara, olha quanto rolê, hein? Se você tivesse pensado aquilo lá, já tinha ido bem mais rápido. Mas, enfim, vamos ver aqui como faz. Bom, 3/16 então, certo? A área da parte branca. Daqui a gente pega então a área branca total. Que vai ser o quê? Como eu peguei um detalhezinho aqui de um quadrado de 4, mas esses 4 são iguais, é só a gente pegar esses 3/16 e multiplicar por 4, que são 4 quadradinhos. Deu isso daqui, você pode simplificar o 4 com 16, vai dar 3/4, tá? O que isso significa, então? Ih, rapaz, onde é que eu pus o apagador aqui? Isso significa, então, que a parte branca ocupa 3/4 do metro quadrado e a área total é 1. Então você não precisa se preocupar mais em calcular essa área sombreada. Você já sabe que a parte sombreada ocupa 1/4, que é o que falta para chegar em 1, tá certo? E aí agora você faz a conta correspondente, 3/4 de 30 reais e 1/4 de 50. Esse cara aqui vai dar 90 dividido por 4, que é 15. Esse cara aqui, não, 15 não. 15 vezes 3. Isso aqui vai dar 90 sobre 4. Isso aqui vai dar 50 sobre 4. Quando você somar os dois, vai dar 140 sobre 4. Ih, rapaz, tem algum problema aí? Acontece. Vamos ver aqui, o que era para dar? Era para dar 35, né? 35 vezes 4... Ah, não, tá 140, tá certo. 35. Certo? Que é a alternativa B. Ok? Então essa, veja, deu certo, você calculou a área, mas até eu fiquei um pouco inseguro aqui no fim. Se eu que sou professor de matemática, estou acostumado a fazer questão desse jeito o tempo inteiro, ainda fiquei um pouco assim no final. Imagino você que já está aí tendo que estudar todas as matérias, não vá sentir quando você chegar nesse ponto. Certo? Pessoal, infelizmente, nosso tempo é esse. Chegamos então ao final de mais uma aula de Mande Bem no Enem. Gostaríamos de agradecer a presença de todos e esperamos que essa aula tenha ajudado a esclarecer algumas dúvidas e criar outras. E o Centro Universitário Senac agradece a sua participação. Certo? Abraços para vocês. Muito obrigado. E depois de estudar bastante matemática, quem sabe você possa ir até aquela balada, onde espero eu que tenham 5 para 2, 5 do que você quiser mais. Tá certo? Valeu, obrigado.